Vamos abrir nossas Bíblias lá para o livro dos Salmos. O livro dos Salmos. E hoje eu gostaria de introduzir uma série de mensagens da quinta-feira sobre uma vida com propósito. Deus nos criou com um propósito. Deus nos trouxe até o seu reino porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. E nós precisamos aprender essa verdade e colocá-la no coração, que ela seja viva todos os dias no nosso viver. Seja trabalhando, seja pedalando, seja caminhando, seja correndo, seja na academia, no trabalho, na escola, na faculdade, no seminário, onde a gente for. Precisamos ter a consciência de que Deus nos criou e nos estabeleceu na nossa vida um propósito. E a gente precisa aprender isso, para que a gente possa ser efetivo no ministério. Imagine só que você e eu, nós temos um ministério. Às vezes a consciência do ministério fica apenas para o pastor da igreja e alguns irmãos que foram chamados para missões. Isso não é verdade. Todos nós temos um propósito, temos um ministério estabelecido por Deus. E quando não há utilidade, a gente não se sente útil nisso, a gente perde o vigor, a força, a alegria de servir ao Senhor. E alguém já disse o seguinte, que crente que não trabalha, dá trabalho. E é verdade, a gente precisa trabalhar. Porque quando a gente trabalha, a gente é desafiado lá fora. É interessante. A gente é desafiado. E não tem jeito. A gente corre aos pés do Senhor para que Ele nos dê as condições para voltar e efetivamente executar aquilo que Ele ordenou que temos que fazer. Salmo 8 é um salmo sobre a glória divina e dignidade do Filho do Homem, que é um salmo de Davi, é a melodia dos lagares, a ideia de que essas pessoas estavam com o salmo de Davi feito para ser cantado no cotidiano, no ordinário, né? No ordinário. É interessante isso. Vamos ler esse salmo a uma só voz. Salmo 8, apenas 9 versículos, porque há a participação dos irmãos e a gente quer rapidamente trazer essas verdades aos nossos corações. Salmo 8. Vamos dizer: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembre, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste. Deste-lhes domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que corre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento. Nós somos, ó Deus, incapazes
de entender a tua palavra, de absorver as verdades, se o teu Espírito não nos instruir. Por isso, por favor, tenha misericórdia de nós e nos ensine. Abra o nosso entendimento para que as maravilhas da tua lei possa ser trazida para nós. Nós te pedimos assim no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Amados irmãos, você não está aqui por acaso. E é uma pergunta interessante. Você se conhece bem? Quem se habilitaria a dizer que realmente eu me conheço muito bem? Antes que você responda, reflita sobre o que eu vou dizer agora. De vez em quando você não tem aquela sensação de que fez ou falou algo que não queria falar? Às vezes, né? Olha, eu não devia ter falado isso. E saiu. Né? A coisa saiu. Também, às vezes, temos a impressão de que sentiu ou faz algo que jamais o julgava capaz. Aí eu não era capaz de fazer isso e fiz. Aconteceu. Então, eu creio que a vida é sempre uma descoberta, né? Por isso eu sempre, quando os casais vão se casarem, eu sempre digo, olha, você não conhece fulano, você está namorando há quantos anos? 10 anos? 5 anos? 4 anos? Você não conhece ainda. E mesmo no relacionamento longínquo, grande, intenso, não há um conhecimento pleno de si mesmo. Que volta e meia a gente não, em situações críticas, a gente chega a dizer, meu Deus, eu não sabia que eu podia sair dessa, que eu podia fazer isso ou aquilo. Por vezes você não fica surpreso consigo mesmo. Para vivermos uma vida conforme o propósito de Deus, nós precisamos saber que não estamos aqui por acaso, e para isso nós precisamos nos conhecer muito bem. Não nos conhecer numa perspectiva humana, carnal, porque isso às vezes se torna impossível. Às vezes o orgulho, a vaidade nos eleva a tal ponto que a gente acha que é o Deus que pode tudo, que tem toda a capacidade. E há muita gente assim se vangloriando. Uma pergunta fácil. Você sabe quem você é? É uma pergunta fácil. Ô Jeremias, você é quem? Diante das pessoas? Ou no reconto da sua alma, quando você está sozinho? Quem você é? Aí vocês estão aí verificando. Olha, eu sou assim e tal, eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu me comporto dessa e daquela forma, não é? A Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Enganoso. Jeremias 17, 9 diz assim, o texto na versão revista e atualizada, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa é a versão. Mas há uma outra versão que é a transformadora, eu achei interessante, que ela diz, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mau? Quer dizer, nem eu sei, de fato, o quanto é mau o meu coração. A gente não sabe. A gente pode ser surpreendido.
A vida também nos diz que hoje nós A Bíblia também nos diz que hoje nós vemos as coisas como quem enxerga apenas como a sombra. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. O texto, na versão Almeida e Revista Atualizada, diz assim: porque agora vemos como por espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O texto, na versão transformadora, diz: agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial, incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Então agora nós vemos obscuramente. A gente não tem um conhecimento completo das coisas e nem de nós mesmos. Nós precisamos, na verdade, nos aproximar daquele que nos conhece. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, queridos, esta verdade a respeito de nós mesmos, ela é muito importante para as ações no ministério, para as ações da aplicação da nossa vida no testemunho do Evangelho. Precisamos saber quem a gente é. Interessante que Pedro não sabia quem ele era. E Pedro disse o quê? Senhor, eu estou disposto a ir até a morte por tua causa. E Jesus disse para ele o quê? Pedro, olha, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro não se conhecia. Então, queridos, como Pedro, somos nós. Nós não nos conhecemos o suficiente. Somente com a revelação de Deus podemos, de fato, conhecer a verdade sobre as coisas e sobre nós mesmos. É Deus quem nos fala. Deus quem nos fala. Eu me lembro que um certo tempo eu achava que eu estava bem demais, crescendo espiritualmente, eu estava em plena força. Aí Deus colocou uma coisa na minha vida, um camarada que me fez algo ruim e que eu comecei a odiar o cara. Literalmente. Quem nunca odiou aqui? Não, eu nunca odiei, não me conhecia, né? Meu coração ficou, na verdade, endurecido, amargurado. Não é possível, logo eu, aquele cara fazer isso, né? E Deus começou a trabalhar no meu coração. E um dia, o Espírito Santo trouxe essa verdade na minha mente. Você vai me servir no ministério? Eu, pensando comigo, a gente pensa com a gente, né? E eu disse para aquela verdade que veio na minha mente. Eu disse assim, vou sim, vou servir no ministério. Aí, novamente, veio aquela voz, aquela palavra lá dentro da sua mente. Mas como você vai servir no ministério se você não consegue perdoar? Aí, você sabe, pode ser o homem mais forte, mas quando isso está impactado dentro do seu ser, e as escrituras sagradas, elas vêm sendo trazidas como verdade dentro da nossa alma. Aí eu caí do cavalo, né?
E naquela oportunidade me humilhei diante do Senhor e disse: Senhor, me perdoa. Mas eu não consigo. Eu não consigo amar. Aí Deus me trouxe no coração Romanos 8,13. Vamos ler esse texto. Romanos 8,13. Porque tem coisas que a gente não consegue e a gente não pode fazer. Mas temos que ter conhecimento de que somos fracos, de que somos incapazes por nós mesmos, sem a capacitação do Espírito de Deus que habita em nós, de fazermos alguma coisa. Principalmente nessa matéria de perdão. Vamos ver. Romanos 8,13. Vamos ver o que diz Romanos 8,13. Essa foi uma instrução direta. Sabe como é que você está lendo a palavra e ela salta assim no seu coração? Essa verdade a respeito de... Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, o que era que Deus estava falando para mim? Que eu tinha que mortificar os feitos do meu corpo, a minha dificuldade de perdoar, me entregando ao Espírito, me rendendo ao Espírito. Aí eu me conheci o quanto eu era fraco. A arrogância caiu. Eu digo: Senhor, tem misericórdia. E pela graça de Deus, eu fui procurar aquele rapaz e o Espírito Santo de Deus me capacitou a tratar aquele negócio e pedir perdão e perdoá-lo também. Então é isso. Esta revelação de Deus se faz necessária. O nosso coração sempre está procurando as respostas, e respostas que estão dentro do nosso ser, que ainda não foram respondidas. Respostas, perguntas como: quem sou eu? Qual a razão da minha vida? Para onde vou depois de morrer? Qual é o sentido da vida? Ontem a gente estava aqui conversando com os irmãos que estão estudando a confissão de fé, com um assunto muito próprio para quem está começando a entrar na igreja presbiteriana, então tem que conhecer a confissão de fé. E a gente está trabalhando aqui com um grupo, e a questão é essa: você sabe se realmente vai ser salvo? Era essa a questão. Você tem certeza disso? Né? Então, resposta a essa pergunta: para onde eu vou depois da morte? Então, é muito importante que a gente se conheça, nos conheçamos a nós mesmos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem a resposta. E a gente vai para o Salmo 8, os versículos 3 a 5. Salmo 8, 3 a 5. O que é que diz esse texto aí? Salmo 8, 3 a 5. Vamos dizer a uma só voz? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor dos que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Interessante, que coisa extraordinária, que revelação grandiosa da palavra de Deus. Quem é você? Quem somos nós? E nós temos aí que nós somos
a imagem e semelhança de Deus. E o texto diz: quem são os seres humanos para que com eles te importes? Quem são os seres humanos? Quem sou eu para que Deus se importe comigo? Será que eu tenho valor? Será que você tem valor? Amados, nós precisamos firmar essa verdade para que, quando a gente sai fora das quatro paredes da igreja, a gente tenha consciência disto e a gente possa levar um evangelho real, verdadeiro e integral. E o texto começa: e no entanto, esta palavra, no entanto, é uma conjunção adversativa. Que Deus fez os céus e tal, e que o homem para que dele diz, no entanto, porém, né? É como se dissesse assim: olha, eu tenho dúvida quanto à minha importância, o meu grau de validade em relação a Deus. Mas Deus responde através do salmista. No entanto, é a palavra de Deus que está sendo propagada e dita aqui e cantada pelo salmista. Que o salmista é Davi. E ele está entrando, no entanto, o fizeste apenas um pouco menor que Deus e os coroaste de glória e honra. No entanto, essa conjunção adversativa, porém, o fizeste apenas um pouco menor do que Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Vamos dizer? Somos a imagem e semelhança de Deus. Mas fomos coroados de glória e de honra. O homem foi coroado de glória e de honra. Quando a palavra diz, tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sobre a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, os gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre a corrente dos oceanos. Esta glória e honra somente os seres humanos possuem. Nem outro ser na face da terra tem exatamente esta glória e honra que está sobre a autoridade de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Foi Deus quem colocou. Não podemos nos levantar e dizer que somos melhor ou acima de Deus, porque foi Deus quem nos concedeu a autoridade. Amém? Esta autoridade que Deus colocou para que todas as coisas estejam debaixo dos nossos pés. É o conhecimento que o Senhor traz sobre nós em sua palavra. Certo? E quando a gente verifica essa verdade, a gente vê que o salmista, ele está usando ou meditando em Gênesis, do capítulo 1. Vamos lá para Gênesis. Vamos ver que a gente vai identificar essa verdade que o salmista está dizendo aqui. Gênesis capítulo 1, 26 a 28. E a gente vai ler novamente a uma só voz. Ele está baseado exatamente naquilo que Deus falou a Moisés. E que Moisés escreveu. E disse a respeito da verdade da criação do homem. Então vamos lá. Versículo 26. Também disse Deus, vamos lá? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus pôs o homem à sua imagem,
a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, queridos, foi Deus quem falou. Não é uma palavra apenas do salmista que criou uma música e tal. Davi está fundamentado nas Escrituras Sagradas. Ele está trazendo uma música, um louvor a Deus que tem o seu fundamento naquilo que Deus falou para Moisés. Eu achei interessante que a versão transformadora, ela diz assim: então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Portanto, amados, o cântico do salmista está citando exatamente o livro de Gênesis. Esta foi a perfeição com que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu ele glória e honra para dominar, para governar, para encher a terra. Mas nós sabemos que a queda trouxe dano a essa imagem, desfigurou essa imagem e semelhança. Não que a gente foi desfigurado completamente. Há exatamente ainda em nós essa realidade de Deus, por causa da obra da redenção. Então nós temos que ter no coração esta consciência. A queda desfigurou a imagem e semelhança, o homem deixou de seguir e manter relacionamento com Deus e perdeu o resplendor desta glória. Perdeu esta consciência de que Deus quem ordenou, foi Deus quem fez, quem criou todas as coisas e colocou tudo debaixo dos pés deste homem. O seu governo, o seu poder. Amados, é extraordinário este salmo, o quanto Davi tinha a percepção desse domínio de Deus. Paulo também, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, de 1 a 3, ele diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no cisma da desobediência, entre os quais também andaste. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, depois da queda, o homem se tornou filho da ira, totalmente dominado pela sua carne, pelas ações e modo do mundo, e também pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Mas aos eleitos, está escrito em Efésios 1, 4 a 6, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, ou perante ele. Essa consciência de que a nova criação trouxe a restauração.
desta nova vida para o homem. A restauração, o homem se tornou nova criatura e agora ele pode ter relacionamento com Deus e a sua imagem e semelhança vai sendo restaurada. Eu gosto muito do que diz Paulo em Efésios capítulo 4, quando fala sobre os dons ministeriais, no versículo 11, e ele diz, para que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão venceu, e por causa da sua justiça, nós agora, que somos novas criaturas, restaurados inteiramente pela ação direta da aplicação da obra da redenção no nosso coração através do Espírito Santo, para que a gente se assemelhe ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o segundo Adão. E por ele nós temos a restauração. A glória de Deus vai ou está em nós, porque o seu Espírito habita em nós. Amém? O homem perdeu essa glória quando pecou. Mas agora você se conhece. A glória de Deus está sobre a sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Então temos que ter consciência desta verdade, porque Deus nos restaurou com um propósito. O Salmo diz de glória. Vamos lá para o Salmo 8. Ele diz aí: de glória e honra o coroaste. Ele perdeu essa glória e honra quando o pecado foi sobre a sua vida. Mas agora em Cristo, essa glória e honra vai sendo restaurada. Eu quando leio 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, esse texto, ele fala sobre esta verdade da glória, que está sendo restaurada. O hino diz: se nos cegos sou ardente, como no viste seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? É claro que Moisés quis contemplar. Senhor, eu quero ver a tua glória, ou a tua face. E Deus disse: ninguém viverá. Mas você vai ficar por trás da pedra. Quem é a pedra angular? É Jesus Cristo. Você vai me ver pelas costas. Mas, queridos, com esta restauração, nós iremos ver aquele Cristo que é tão propagado nas escrituras sagradas, glorioso, cheio de luz, o seu rosto brilha como o sol no seu esplendor, né? Está em Apocalipse. Então, é preciso que a gente entenda que esta restauração, ela está sendo processada dia a dia. Porque a gente vai ser como Cristo é, porque como Ele é, nós seremos, diz a palavra de Deus. Então, o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18? Esse é um trabalho do Espírito, mas nós precisamos nos colocar à disposição para cooperar com o Espírito Santo. 2 Coríntios 3,18. Eu gostaria que a gente lesse a uma só voz, unanimemente.
É o último versículo deste capítulo 3. Vamos lá? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, esta glória e honra, ela está sendo trabalhada, está sendo restaurada. Amém? Em Cristo Jesus. Por isso, o pastor fica sempre dizendo, esse pastor é abusado, fica dizendo, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ter um momento devocional, tem que ter um momento a sós com Deus, tem que estar na presença de Deus, tem que gastar tempo com Deus, porque, queridos, amados irmãos, a glória e honra está sendo restaurada em nós, ela não está totalmente pronta, mas o Espírito Santo está trabalhando. Efésios 1, a gente leu, né? Capítulo 4, versículo 4 do capítulo 1, diz lá, para que a gente permaneça diante dele, santo e repreensível. Então, uma perspectiva aqui agora, mas também uma perspectiva para toda a eternidade. Santos e irrepreensível diante de Deus. Vamos adiante, assim eu não termino. Eu acho extraordinária esta verdade. E a hora já vai, ó, misericórdia. Eu acho que eu vou deixar o próximo ponto para a gente fazer na próxima quinta-feira. Aos eleitos está escrito, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para filhos. É extraordinário isso. Então, que a gente possa colocar essa verdade. Você se conhece a si mesmo? Não, eu às vezes vou me surpreender comigo mesmo. Mas o Espírito Santo está trabalhando em nós. Amém? E nós precisamos nos dispor. Porque quando a gente sai lá fora, a gente vê o quanto a gente é fraco. Aqui dentro está guardado, enclausurado, diante de quatro paredes, às vezes brigando uns com os outros. Mas quando sai lá fora, meu filho, não tem jeito. A gente precisa sair lá fora para saber o nível, o grau de intimidade, o grau de plenitude do Espírito que nós temos. E eu quero fazer um exercício com vocês, porque este ano nós vamos sair para evangelizar, se Deus quiser. Amém? Vamos sair, vamos abrir um ponto de pregação ali no Souza 1, e a gente precisa se preparar para isso. Agora, em fevereiro, nós teremos uma semana de jejum e oração. A última semana de fevereiro vai ser de jejum e oração. Mas, pastor, nós vamos aprender a jejuar e orar. Nós vamos aprender a depender do Senhor. As noites serão todas reservadas com esse propósito. Você passa o dia jejuando e orando e entrega o jejum à noite, né? Aí, pastor, eu não sei como é que é isso, então entrega de meio-dia. Não tem problema, não. O importante é que você esteja seguindo essa questão da consagração. Isso, o jejum, para ser o jejum, são 3 dias. Mas para quem não tem o costume disso, não deve fazer, porque você pode ter problemas. Então a gente precisa aprender. Amém? Então nós vamos aprender.
Porque precisamos nos conhecer a nós mesmos, e quando a gente está diante de Deus em consagração, Ele vai mostrar para a gente o que a gente é, de fato e de verdade. É assim que Deus trabalha, à medida que nos dependemos do Seu Espírito. Na próxima semana, nós vamos falar sobre que nós precisamos ter uma vida com propósito. E para ter uma vida com propósito, nós precisamos ver o ordinário da nossa adoração. O ordinário da nossa adoração. Não é só aqui, no templo. É no ordinário. Então, que o Senhor coloque esta verdade no nosso coração. Queridos, Deus nos chamou para a sua glória. Deus nos chamou para sermos parecidos com Jesus. Deus nos chamou para sermos uma bênção. Um instrumento nas mãos do Senhor para fazer a sua vontade. Amém?